Olá, gente, graça e paz, queridos. Estou aqui passando com vocês mais uma vez para conversar com vocês sobre o nosso tão polêmico vídeo, o testemunho da nossa irmã Alexandra. Gente, quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, que crê realmente, né, no nosso ministério, que vê verdade, porque a gente sabe que realmente tem muitas pessoas, muitos canais que é só para ter visualizações, e realmente esse não é o intuito da gente. O nosso intuito é ajudar as famílias, porque uma vez eu precisei dessa ajuda e eu fui socorrida, e hoje nós temos essa fonte que é tão importante. Então nosso intuito realmente é esse, é ajudar as famílias a lutarem pelos seus lares. Gente, a questão da segunda aliança é bem polêmica mesmo, porque são muitas vertentes, muitas linhas de teologia, muitos creem de um jeito, outros creem de outro. Então eu vim aqui expor a minha maneira de entender, a minha maneira de pensar, né? Vou falar também das outras maneiras que que as pessoas, na verdade, existe duas linhas, né, de pensamentos. Eu expus esse vídeo por quê? Porque ali fala de uma mulher que era ímpia, que não tinha nada com Deus, ela era do mundo, ela era totalmente longe do Senhor, então ela errou como todos nós erramos, né? E essa mulher era feiticeira, era envolvida com macumbarias, era amante, né? Passou 5 anos com um homem casado, atrapalhando uma família. E ela encontrou-se com Jesus depois que já tinha casado 2 vezes, depois que teve 2 filhos, um com cada marido. Então, assim, a vida dela estava totalmente bagunçada. E ela encontrou Jesus e Jesus reorganizou a vida dela. Então, gente, eu achei, no meu ponto de vista, eu achei que era um vídeo edificante para nós, porque fala de libertação, de transformação de uma vida que estava longe de Deus e sem esperança nenhuma. E, consecutivamente, Deus restaurou a família dela. Mas por que Deus não restaurou primeiro? Gente, pode ter N motivos, a gente não sabe. Não sei se o marido morreu, não sei se o primeiro marido dela já tinha casado, já tinha tido outros filhos, porque foram anos após, 20 e tantos anos após. Então a gente não sabe tudo dessa história, né? E teve pessoas que foi muitos comentários negativos, foram muitos comentários tristes, né? As pessoas ficaram bem desapontadas, achando que a gente luta por segunda aliança. A gente não luta por segunda aliança, gente. Agora a gente também não pode ser extremista demais, porque todo extremo é o que nos faz mal. E o que acontece? Eu creio que a pessoa que está longe da presença de Deus, que não conhece o Senhor, erra de todas as maneiras. E o sangue de Cristo, quando ela encontra Cristo, a purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo a cobre, apaga todas as suas transgressões. Então, aquela pessoa é perdoada de todas as suas dívidas. Aí vai ter o quê? É como uma linha reta. E tem um ponto X. E o ponto X é onde ela encontrou Cristo. Então, aquele passado que ela já caminhou foi apagado, foi perdoado totalmente. E agora, para frente, com Cristo, é o que conta para Cristo. E o problema que eu vejo da segunda aliança é justamente esse. É para nós que estamos em Cristo, nós que conhecemos a lei de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos, nós temos que entender o que é o casamento para Deus. O casamento para Deus é deixar pai e mãe, está em Gênesis 2, né? Deixa o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, então é deixar o pai e mãe, se unir com a mulher, e serão os dois uma só carne, que é o ato sexual. Isso é o casamento. Então o papel não difunde esse casamento, que é o chamado divórcio. Mas os cristãos não entendem isso. Os cristãos de hoje pegam aquele versículo de Mateus 19 e dizem que o divórcio difunde o casamento e apaga aquele casamento. E não tem como. Por quê? Porque o casamento foi Deus que uniu e só Deus separa. A Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separa.
Então o homem não tem como separar, porque não tem como desfazer essa união, esse entrelace de sangue, de alma que aconteceu. Então o casamento só Deus pode desfazer. Como? Com a morte. Somente Deus pode desfazer. Então eu não creio no segundo casamento para cristão que conhece a verdade, que conhece a palavra e que insiste em querer viver da sua maneira, dizendo que tem que ser feliz. Por que eu não creio? Porque Deus não vai me fazer feliz e mandar o meu cônjuge caído para o inferno. Porque Deus, ele zela pela misericórdia, pela alma. E o cônjuge que está ferido, ele está com a dureza do coração para não ter coragem de perdoar, para não ter coragem de ter misericórdia, de orar pelo seu cônjuge caído. Então, é pela dureza de coração que foi feito o divórcio. Mas para quê? Para que pudesse trazer, irmãos, um livramento para as mulheres naquele tempo. Porque os homens, eles matavam as mulheres apedrejada quando era pega em adultério. Jesus não mandou carta de divórcio para casar de novo, não. Foi para dar... Aliás, Jesus não, Moisés, foi para dar o livramento para essas mulheres, que eram, naquele tempo, tempo de Moisés, quando alguém era pego em adultério, era para ser apedrejado. Então, quando a carta de divórcio, Jesus diz, a não ser por imoralidade sexual, não está falando do adultério. Porque o adultério, na lei de Moisés, era tratado com o apedrejamento. Aquele caso da mulher samaritana que a gente vê, que eles iam apedrejavam. Então, o divórcio foi um escape que Moisés criou por causa da dureza do coração do homem, que o homem queria, por dureza do coração, por qualquer motivo, repudiar a sua mulher. Queria matar para ficar viúvo, para casar de novo. Então, quando Jesus fala sobre isso, se nós formos estudar, né, que é um assunto que eu não tenho tanto domínio, porque eu sou leiga, não sou teóloga, não tenho tanto estudo, mas estudando um pouco a gente entende que ele está falando ali sobre porneia, que quando você vai ali para as leis de Levítico, fala que era quando as moças, né, estavam prometidas, as famílias já negociavam o casamento de eles criança, já estava negociado, estava tudo certo. Quando eles pagavam aquele dote por aquela moça, para casar com ela, quando se porventura, quando ele casasse, se ele visse alguma coisa que ela fez que foi imoral, que mostrou sua nudez, ele poderia dar a carta de divórcio para ela. Se ele tivesse sido enganado nessa transação, nessa negociação. Não era sobre o adultério, porque sobre o adultério, na lei de Moisés fala que tem que apedrejar. Entendeu? Só que as pessoas não entendem isso. E querem usar essa palavra de Jesus e trazendo para o nosso contexto, diz que no adultério pode divorciar. Sei que é muito polêmico, sei que é uma questão complicada, mas é dessa maneira que a palavra nos ensina e que eu entendo, né? E compreendo. E respeito quem pensa diferente. Porque cada um tem pode pensar como bem entender, mas a gente está explicando o que a gente entende. Agora, o que eu entendo quanto o ímpio, ele não entende isso. Então o ímpio, ele não é que ele está justificado, mas é que esse passado dele de trevas, de engano, é perdoado por causa da cruz do Calvário. Que ele chegou até a cruz, conheceu a cruz e os seus pecados passados não se lembra mais o Senhor. Isaías 43, 25 fala sobre isso. Então todos as mentiras, as prostituições, nossos enganos, nossos adultérios, tudo isso o Senhor deixou para trás da cruz. Agora, depois com Cristo em diante é diferente. Nós temos um compromisso com Deus, nós temos que seguir a lei de Deus. Nós temos que tomar a cruz e renunciar à nossa vontade. E, queridos, o interessante de tudo isso é que tudo é sobre a graça. Por que Deus não vai nos permitir dar carta de divórcio para os nossos cônjuges? Ainda mais que a lei de Moisés é tão dura que a mulher não poderia dar, não. Quem dava era o homem a carta de divórcio para a mulher. A mulher não tinha direito a nada, tudo era o homem. Então a graça é muito melhor, porque a graça é sempre sobre compaixão. A graça, ela sempre vai ter compaixão do outro. Por que Deus não vai nos permitir divorciar e casar com outro? Porque a graça não vai estar em nossa vida, a misericórdia, a nossa compaixão sobre a vida do cônjuge caído, do cônjuge que adulterou. Sempre Deus vai ter misericórdia, vai querer alcançar aquele cônjuge. Você acha que Deus vai querer que eu seja feliz e deixe o meu cônjuge
a carne da minha carne para o inferno? Não, queridos. Deus vai querer que nós oremos por ele, que nós tenhamos compaixão dele. E oremos para que ele seja liberto pelo sangue de Jesus e se arrependa do seu caminho mau. Aí você diz, mas eu tenho que ser feliz. Mas você acha que Deus também não quer que o seu cônjuge também seja feliz? Ele quer que você e que seu cônjuge sejam felizes. E foi vocês que se escolheram para estarem formando essa uma só carne. Então, somente o que vai desassociar esse casamento, o que vai desfazer esse casamento, é a morte. Romanos capítulo 7 fala sobre isso, gente. Então, nós temos que entender que a seriedade do casamento. Por que o Senhor trata, assim, o casamento indissolúvel? Porque, gente, representa o casamento, a aliança de Deus com o seu povo. Deus não desfaz da aliança, mesmo na nossa infidelidade. Deus sempre nos dá a chance do arrependimento. Quando o Senhor fala da aliança em Malaquias 2, que ele era testemunha da aliança que nós fizemos com a mulher da nossa mocidade, dizendo o Senhor ali em Malaquias, o Senhor está dizendo que permitiu isso para que formasse uma nação santa, um povo santo. Então o Senhor não vai abrir mão do seu povo, da santidade. Deus não está preocupado só em casamento feliz, não, porque nem existe isso, a gente não tem casamento feliz. O propósito do casamento não é para ser feliz. Você pode trocar de cônjuge 1, 2, 3 vezes. Não existe isso de casamento feliz. O casamento é para cumprir o propósito de Deus de santidade em nós, de nós sermos santos e purificados pelo casamento. As lutas que o casamento traz, as adversidades que o casamento traz, é para nós provarmos que somos capazes de vivermos o cristianismo, de sofrermos as afrontas que o relacionamento a dois traz, que somos capazes de superarmos por amor a Deus, gente. Então é tudo sobre misericórdia e compaixão pelo cônjuge. Tudo é sobre, não é sobre mim, sobre eu ser feliz, não, é sobre fazer o outro feliz, é sobre servir o outro. É luta, é cruz, é cristianismo, é renúncia. Não existe cristianismo sem cruz, gente, não existe. Então eu entendo assim, respeito quem pensa diferente. Meu intuito não é levar as pessoas a lutarem por segunda aliança de maneira nenhuma. Você tem que lutar pelo seu casamento, porque a segunda aliança nunca dá certo. Geralmente nunca dá certo, porque tudo que transgride a lei de Deus não dá certo. Agora o videozinho ali foi bem polêmico, foi até bom nós termos colocado, porque nós estamos falando de uma pessoa longe de Deus, uma pessoa sem Deus. Só que tem a outra linha que as pessoas defendem, que é a linha de que não podemos de maneira nenhuma casarmos de novo. Mesmo sendo ímpios, mesmo sendo cristão ou não, conhecendo a Cristo ou não, não podemos. Eu também estudei um pouco sobre isso depois desses dias que eu não tinha, na verdade eu não conhecia essa linha, eu não tinha ainda me aprofundado, mas foi muito bom ter colocado esse vídeo, porque eu pude estudar, e tem umas coisas que faz sentido, que é bem coerente, mas ao mesmo tempo é um pouco complicado, porque é como se Deus não perdoasse todos os pecados dos ímpios, dos que não conheciam a Deus. E como eu falei, tem casos e casos. Tem pessoas que casaram 3 vezes, 4 vezes, divorciaram, tentando buscar essa tal felicidade que não encontram enquanto nenhum só em Jesus. Mas um dia encontraram Jesus e foram felizes, né? E já imaginou, gente, tem muitas coisas polêmicas que não é assim que se resolve de todo jeito. Tipo, uma pessoa já casou 3, 4 vezes, aí aceita Jesus. Tá na sua família, formou sua família, tem seus filhos, né? Tem não sei quantos filhos com esse casamento. Aí aceitou Jesus, aí vai abandonar sua família para procurar o primeiro marido há 30, 40 anos atrás. Esse marido, essa esposa já estão casados com muitos filhos também. Gente, tem coisas que eu não sei como se resolver. Só a misericórdia de Deus. Porque são coisas difíceis que nós fizemos por não estar com Cristo. Atitudes loucas que nós fizemos. Então veja a graça de Deus. Porque uma separação dessa, os filhos sofrem. Vocês não têm noção. Só vocês que passam isso sabem. O tanto que os filhos sofrem a ausência dos pais. Então, quando Cristo chega, ele chega para resolver as coisas. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, ore pelo seu primeiro marido, ore pela sua família. Se você tem a oportunidade de perdoar, perdoe. Se você tem a oportunidade de restaurar, restaure. Se ele está endurecido, não quer nada, a tua oração pode muito em seus efeitos. Deus vai alcançar, porque nós temos visto isso.
Então nós estamos buscando o equilíbrio, porque todo extremo nos faz mal. Condenar os que caíram no mundo, os assassinos, os mentirosos, os adúlteros, seja qual for, nós não podemos, porque Deus é que sabe, que julga. Mas também nós dizermos que mudar aliança, que terceira aliança é de Deus, claro que não é, a gente sabe que não é. A gente sabe que é a primeira aliança que é de Deus. Agora, o que mais me preocupa, sabe o que, gente? É esse povo que são da igreja, conhece o evangelho, mas insistem em ficar na dureza do seu coração, porque não querem perdoar, não querem, o orgulho não deixa, né? A arrogância e a altivez não deixa perdoar o seu cônjuge caído e sentenciam ali e querem ser felizes, e o outro que vai para o inferno. Será que Deus está nisso? Não está, gente. Não está de jeito nenhum, porque Deus, ele busca por misericórdia, por apacentar, por libertação e não por casamento feliz. Isso é o de menos, isso é um acréscimo que Deus tem nas nossas vidas. Então é isso, eu queria também ouvir a sua opinião, pode deixar a sua opinião, a gente está aberto para ouvir, né? Para entender a opinião de cada um. E a gente muda muito, a gente hoje pensa de um jeito, amanhã a gente pensa de outro. E a gente tem que reconhecer que somos limitados, não sabemos de tudo. Precisamos muito estudar a palavra para nós não cairmos em erros. E é sempre o que eu digo para as pessoas, não faça nada que Deus não lhe mandar. Porque Deus se relaciona conosco, cara a cara, Deus fala conosco. Nós não temos como errar quando nós estamos andando firmados na palavra de Deus, quando nós estamos andando ouvindo a voz de Deus. Deus nos direciona, gente, Deus não nos deixa louco, desorientado num deserto, não, ainda mais um deserto desse. Então nós temos que parar de correr atrás de profeta, parar de correr atrás de orientação de qualquer pessoa e buscarmos orientação em quem realmente tem negócio com Deus. Porque Deus fez assim na minha vida. Foram 5 anos orando, esperando para Deus trazer meu marido de volta. E sempre Deus dizia que ia restaurar. E eu fui orientada por Deus. Deus me disse, Deus usou profetas. Então é assim, gente. Deus, nós temos que buscar ouvir a voz de Deus. E Deus não deixa a gente enganado. Então eu acredito que tirei a dúvida de vocês, né? E acredito que, não sei se ficou alguma dúvida, pode falar conosco no WhatsApp, pode nos procurar, estamos abertos para conversarmos, amém? E é isso, que Deus abençoe, graça e paz e um abraço, queridos, até a próxima.